Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Araxá Talks. Hoje com uma pessoa muito importante, porque além de uma excelente profissional, faz parte do meu hall de amizade. Hoje nós temos aqui a Letícia Brito, que vai ser a nossa entrevistada de hoje. O nosso tema vida saudável e um pouquinho de saúde mental, né, Letícia? E ao meu lado nós temos também uma profissional de peso, a Fernanda Moraes, que vai nos ajudar a conduzir esse bate-papo. Olá, é um prazer, né, fazer parte aqui desse momento. Meu nome é Fernanda, eu sou neuropsicopedagoga, trabalho com crianças e adolescentes, avaliação e intervenção. Muito bom. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito importante, porque ao lado de Fernanda Moraes, cujo eu tenho uma admiração profunda, e Letícia, gente, Letícia é Letícia Brito, né, Letícia? Eu tento. Fabiola tá desse jeito, é porque nós somos muito amigas, né, Fabiola? Mas é um prazer estar aqui. Eu fico sempre muito emocionada quando a Letícia está por perto, porque a gente já esteve em outras ocasiões, não como entrevista, mas como palestrante. E a Letícia sempre toca um pouquinho a alma e o coração de cada um de nós. E isso eu já estou muito emocionada só de pensar no que a Letícia vai contribuir conosco. E a Fernanda também do meu lado, então vocês imaginam o tamanho da minha felicidade. Então, Letícia, Fernanda, como o nosso tema é vida saudável, eu queria iniciar perguntando para vocês, né, para a Letícia e a Fernanda nos ajudar, como que você pode explicar exatamente o que é saúde mental, que tanto a gente tem ouvido falar, e por que ela é tão importante para o nosso bem-estar? Então, eu vou falar o contexto da psicologia, Sim. né, Fabiola? Porque eu esqueci de me apresentar. Eu sou psicóloga, atuo com adultos, né? No atendimento de casais também, individual. E eu trabalho muito lá no consultório, a área de relacionamentos. E hoje as pessoas estão com muitas dificuldades de se relacionarem no trabalho, com os filhos, em família, justamente por conta das dificuldades relacionadas à falta, talvez, né, da saúde mental, da saúde emocional. Então, de uma forma bem básica, a saúde emocional é aquele equilíbrio que a pessoa tem entre o pensar, o sentir e o agir. Se eu consigo equilibrar isso, eu consigo ter relacionamentos melhores no meu trabalho, eu consigo ajustar os meus limites, eu consigo entender o que me descansa, o que me cansa, eu consigo ter posturas saudáveis aonde quer que eu esteja. É mais ou menos isso, de uma forma bem simplificada, né? Eu consigo cuidar de mim, eu consigo olhar para aquelas situações, né, que vão me fazer bem e ir ao encontro delas. É o equilíbrio entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. E tem faltado muito esse equilíbrio, né, Fernanda? Principalmente com as nossas crianças, não é verdade? Eu já faria uma pergunta para você, Letícia. Você percebe que existe uma faixa etária específica que precisa de um olhar, de um cuidado maior em relação a essa questão da saúde, né, hoje mental, de se cuidar? Ou você percebe que é um público geral que está precisando de um olhar? Eu penso que se o nosso olhar fosse generalizado para a saúde emocional, desde quando o casal decide ter um bebê, né, eles já estariam conversando sobre isso. Sim. Quando uma mãe ganha seu filho, já começa aí um olhar. Será que ela está bem? Né? Porque a gente olha muito para o bebê, mas e essa mãe? Será que essa mãe está bem? Né? Esse pai, como é que ele está lidando com isso? Aí vem lá, né, a parte de regulação emocional da criança, depois vem quando ela entra na escola, a fase de adaptação, depois essa criança adolescente, aí como que esses pais vão passar por todas essas adaptações, a saída desse filho de casa, como que fica esse casal. Tá vendo que a saúde emocional ela permeia, não tem como a gente falar de gente sem falar de emoção. Sim. Então, é um olhar mesmo generalizado, um olhar mais ampliado que falta.
da nossa parte, da sociedade, para esse contexto. E respondendo o que você perguntou, eu iniciei assim porque eu percebo sim que as crianças de hoje, uma ansiedade muito grande, e tudo isso com certeza afeta o aprendizado, mas afeta a qualidade de vida das crianças, que precisam brincar mais, que precisam ter mais tempo livre, porque às vezes a agenda é muito cheia, e a gente vai percebendo que cresce um adulto, né? Entra já um adolescente com dificuldades e cresce um adulto realmente que vai precisar de uma ajuda e aí já se instalou um problema, né? Então com a criança você consegue olhar de uma forma mais preventiva, mas se não for cuidado ali na fase da infância, realmente vai ser um adulto que vai precisar muito de apoio, de uma rede de apoio. E várias coisas que nas falas de vocês me chamam a atenção. Primeiro, quando a Letícia fala do cuidado com a mãe, ninguém dá o que não tem. Não. Se a mãe não tiver, né, essa saúde mental e emocional equilibrada, ela não consegue também fazer isso. E eu penso, Fernanda, a gente vê tanto nas redes sociais esses posts, essas brincadeiras das famílias, né, comemorando a volta às aulas ou se entristecendo com as crianças ficarem 15 dias em casa. Isso me preocupa muito. Demais. Porque é você delegar para o outro uma responsabilidade que é também da família, né? Eu não suporto meu filho. Sim. Até é um questionamento que eu faço muito quando eu atendo, né, famílias, casais. O quanto que eles sobrecarregam as crianças de atividades, porque aí eu não preciso ficar com esse filho. Outro dia, uma situação, a criança chegava em casa 9h30 da noite, tamanha era a lista de obrigações que ela tinha. Então, nisso, os pais estavam descansando e essa criança... Né? Onde que está o brincar? Onde está o brincar? Onde está o diálogo dessa criança? A socialização. Onde está a parte do alimento juntos, né? De uma refeição, pelo menos, com a família reunida. E isso tudo, Letícia, Fernanda, vão aparecendo sinais ao longo do tempo, tanto na criança quanto no adulto, ou é igual pipoca? Colocou o milho, estoura e já aparece. Na escola é mais... Quando a criança vai para a escola, fica mais evidente porque você tem um caráter comparativo. E as professoras, já que estudam também a psicologia da educação, elas sabem o que é proposto em cada faixa etária, né? Antes da escolarização, são... situações, né, Fernanda, onde os pais mesmo que observam, por exemplo, uma criança mais paradinha ou uma criança que não para, né, por nada, né, uma criança, alguns sinais são muito evidentes, outros nem tanto, né, então hoje eu penso que até na área da Fernanda, né, fica... Há vários estudos, análises, testes, inclusive, que até para verificar alguma questão marcos, né, desenvolvimento. Neurotipia, alguma coisa, né? E sim, há sinais, né? Então, claro, há uma grande diferença se formos pensar em uma criança que vai ter uma dificuldade, uma criança que tem uma ansiedade, uma criança que tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Aí, se a gente falar dos transtornos, os sinais iniciam sim na infância, mas depende do nível. Então, se esse nível é muito leve, às vezes os pais não percebem até 6, 7 anos de idade. Mas em relação ao cuidar em questão de saúde mental, de ansiedade, de muita agitação, são sinais que ficam muito evidentes, sim. O professor consegue perceber por causa dessas questões de ter ali uma turma, né, que ele consegue comparar, mas comparando por quê? Porque às vezes está muito agitado, ou muito desatento, né? Então inicia, sim, na infância, muitos sinais. É importante ter muita atenção nessa fase. Mas sabe o que eu digo, Fabiola? Assim... assim como um casal não se separa do dia para a noite, eles existem sinais, né? E é pouco a pouco que isso vai acontecendo. Nenhum adolescente, por exemplo, começa a usar droga do nada. Nenhum adolescente começa a se rebelar do nada, né? Então, é um conjunto de fatores que foram deixados de lado e de repente aquilo aparenta mais. Entendi. E as duas colocaram uma questão muito importante, né? Que elas vão aparecendo. E às vezes isso se confunde muito com estresse. Não pode ser que haja uma confusão de um estresse normal no dia a dia desse adulto ou dessa criança com agenda sobrecarregada ou de um adolescente. Ou pode ser mesmo um problema, né? Dá pra gente diferenciar se é apenas um estresse ou um problema? Sim, eu vou falar do contexto de adultos que é, né, quem eu atendo.
Na vida adulta não tem como a gente ficar sem estresse. Não tem. Todo mundo concorda? Sim. Sim. A gente geralmente tem o estresse na parte da manhã, à tarde, à noite, às vezes até da madrugada. O que vai diferenciar é como a gente lida com ele, né? Eu não tenho como controlar o que chega até mim. Eu vou sentir raiva, eu vou sentir uma preocupação, eu vou ter uma ansiedade. Mas como eu lido com isso é que vai diferenciar o meu nível de estresse, se ele está além do que é necessário. Porque o estresse acima do que é necessário, acima do normal, vamos dizer assim, ele já começa a comprometer a pessoa nos hábitos cotidianos, né? No trabalho, por exemplo, nos relacionamentos. Ele pode desenvolver até psicossomatismos em função disso. Então, um estresse normal é inevitável. Cotidiano, você se tornou adulto, você ganha, vem junto o estresse. Sim, né? isso Mas é a forma como a gente lida com isso que vai diferenciar. E os menores eu vejo muito o comportamento. Então a criança às vezes ela não vai, aliás, ela não consegue, né, verbalizar que isso está excessivo, que isso está, que ela está se sentindo sobrecarregada. Ela se comporta, às vezes muito agitada, ou às vezes está muito chorando por qualquer motivo. Isso são sinais. Já o adolescente a gente vê muito em relação a sentir ansiedade. Aí uns falam, eu estou sentindo um mal-estar. A gente vê muito eles partilharem assim. Isso é porque já passa até para o corpo, né? Começa a ter ali uma crise de ansiedade inicial. Isso. E aí precisa avaliar se essa crise foi devido a uma situação que desencadeou ou se isso está contínuo. Quando o emocional não dá conta, está sobrecarregado, o corpo entra para ajudar. É aí que começam os psicossomatismos, as dores de cabeça, a síndrome do pânico, úlcera, enfim, né, basicamente. E uma coisa também que eu gosto de deixar claro é que a tristeza, a angústia, um comportamento, às vezes uma característica, um humor mais depressivo, não é indicador, né, de que a pessoa necessariamente não está bem. A saúde emocional não significa que a pessoa não vai ter tristeza, que ela nunca vai ter um problema, não é? É o contrário. Quando a minha saúde emocional está bem, eu consigo lidar com a minha tristeza, eu consigo lidar com o meu humor mais deprimido. Quando eu não consigo, aí precisa pedir ajuda. É esse que é o indicador que a gente tem que prestar atenção, é o que passou. E essa ajuda, quando que deve ser solicitada? Quando que a pessoa ela percebe que agora eu preciso buscar a ajuda de um profissional? Por isso que é importante o autoconhecimento. Se eu me conheço, eu entendo até onde eu consigo ir, qual que é o meu limite. Então, se eu me conheço, eu consigo perceber, gente, eu estou vivendo uma situação que está difícil para mim, mas parece que está mais difícil do que todas que eu já passei. Isso não está legal. Quando eu sinto um medo, por exemplo, quando eu vejo que a minha irritação está aumentando, quando o meu relacionamento está ficando comprometido, quando no trabalho as pessoas começam a perceber, né, nossa, você está diferente, nossa, você está irritado. Então, prestem atenção, as pessoas vão dizer isso. Né? São sinais. São os sinais e procurar ajuda. Se nós estamos num ambiente corporativo, por exemplo, quem está nos assistindo, no caso de um gerente, por exemplo, observar um funcionário, ele sempre é de um jeito, de repente ficou agitado, irritado, começou a faltar demais, começou a ficar irresponsável, chama, conversa, está precisando de ajuda, estou te percebendo diferente, está acontecendo alguma coisa. Às vezes falta isso. Né? Dizer para a pessoa, eu me importo com você, eu estou vendo que seu comportamento está diferente. Porque um dos principais parâmetros é justamente a mudança comportamental. Letícia, eu fico me perguntando algumas coisas assim, quando eu ouço vocês, né, da área. Primeiro, a palavra ansiedade, como ela foi banalizada e o seu sentido ultrapassou os limites, né, da própria palavra. Todas as vezes que a gente ouve alguém ou que a gente vai fazer uma entrevista de emprego, que a gente pergunta uma qualidade ou um defeito, a ansiedade entra sempre como defeito, né? Sempre um problema. E ouvindo você explicar,
ela estando num limite de normalidade, a ansiedade, ela consegue prever problemas. A gente tem que parar de implicar com a nossa ansiedade, gente. Porque a ansiedade nos move. A ansiedade é uma palavra que traz um movimento. Então, eu tenho um evento importante, é a minha ansiedade que vai fazer com que eu me organize, com que eu pense, como é que eu vou me apresentar? Você se prepara, né? A pessoa que não tem ansiedade nenhuma, ela está totalmente sem vitalidade. E vitalidade é o ponto básico, né? É a nossa condição vital, entendeu? Então, a ansiedade, ela nos move. Agora, quando ela está em excesso, ela nos faz sofrer. Porque um pouquinho de ansiedade você tem que ter, para resolver problemas, uma reunião importante, por exemplo, né? Uma situação que a gente nunca viveu, né? Você passar por isso como se nada tivesse acontecendo, aí é fim de carreira. Com certeza. A ansiedade que eu estava aqui com vocês é uma ansiedade boa. Mas a gente ajusta, tá ok. É verdade. E como que a gente faz para... Eu fico pensando, a Fernanda te fez uma pergunta, né, da ajuda. Tem algumas estratégias ou questões práticas que a própria pessoa desenvolve? Então, você disse, né, eu tô vendo que eu tô mais irritada, a questão do sono, o pensamento acelerado, né, que nos tira o sono. O que a gente pode fazer? Uma estratégia ou uma prática, assim, que você recomenda? O que é mais acessível a todos nós e que às vezes nós nos esquecemos é a nossa respiração. Nós precisamos entender como a gente respira e usar a respiração a nosso favor. Então, o exemplo que eu dei, nós estamos ansiosos antes de uma reunião. É uma reunião que você se preparou, ok? Então, antes dela acontecer, vai para um lugar onde você possa ficar tranquilo e respire, né? Aquela respiração. Eu tenho a técnica do 4-4-4. Então, você inspira contando até 4, segura contando até 4 e expira contando até 4. Faça isso umas 6 vezes. O seu cérebro vai entender que você está tranquilo, que ele não tem que se organizar para lutar, fugir de nada. E isso já vai te trazer uma calma naquele momento. O próprio fato de você se organizar para antes do evento ansiógeno, você parar e respirar, já vai te dar uma sensação de organização, de autoeficácia. Então, isso também vai contribuir. Uma outra coisa também é a gente entender o que nos cansa, o que nos descansa e agirmos nesse sentido. Não adianta no final de semana eu me entupir de festas, de bebida, de séries uma atrás da outra. Eu tenho que variar os estímulos, né? Porque senão eu não vou estimular meu cérebro ao que eu preciso. Então, a pessoa que entra na sexta-feira à noite para dentro do quarto e só sai na segunda e só está assistindo série ou dormindo o tempo todo, ela não se estimulou com, às vezes, o que ela precisava. Por exemplo, uma relação, né, um contato com os amigos, ou, por exemplo, com a família, fazer algo diferente, um contato com a natureza. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, num ambiente com iluminação artificial, ar-condicionado, um ambiente fechado, ela precisa ter contato com a natureza. Em alguns momentos, né, para descansar. Se eu trabalho a semana toda com uma carga mental, eu preciso descansar usando o corpo. Então, a gente precisa variar os estímulos que chegam até nós. E muitas vezes esses estímulos, como você falou, do trabalho, já é o uso do eletrônico. Exatamente. E aí, se a pessoa passa o final de semana vendo só série ou mais eletrônico, porque... não descansa. Entendeu? Então, são coisas simples que nós podemos prestar mais atenção para que a gente possa prevenir este desgaste emocional, né, mental, que todos nós adultos vamos passar. E o que não é diferente em relação às crianças e os adolescentes. Nós temos que cuidar do uso do eletrônico, né? Nós citamos aqui de pensarmos em momentos onde eles vão descansar. Então, é muito importante proporcionar a socialização. Então, final de semana, a criança precisa sair, precisa estar no meio, um ambiente mais saudável, mais tranquilo. Né? Isso é muito importante para que ela possa, né, durante a semana, ter qualidade. Então, ela precisa de mudar a rotina. E muitas vezes, as crianças ficam no eletrônico. No eletrônico, que é uma boa babá, né? Mas os pais também, Fabiola, eles ficam.
né? Então, estar com o filho é diferente de sentar no sofá, todo mundo com seu celular na mão e a criança usando tela ou brincando ali no chão. Estar com o filho verdadeiramente é sentar ali, montar um quebra-cabeça, ensinar o filho a andar de bicicleta, né? Aham. Enfim. Mas muitos pais hoje estão com dificuldade em também deixar de usar a tela. A gente vê isso nos restaurantes, né? Uhum. Enquanto a Sim. família está tomando a sua bebida, interagindo, a criança está sentada na cadeirinha com seu celular, um tablet, né? A gente vê muito isso. E o que você vê, assim, a Letícia, a Fernanda, como um dos principais desafios, né, que a gente tem, que vocês veem na saúde mental? Qual seria o nosso maior desafio? De modo geral? De modo geral. Ou aqui em Araxá, por exemplo. A gente pode, né, contextualizar. Porque em Araxá eu trago Você uma tem questão uma... específica, Ótimo. né? De modo geral, eu acho que o afastamento, não é, Fernanda? Assim, Sim. entre pais e filhos, a família hoje tem uma estrutura muito diferente, tá? Mas em Araxá, algo me preocupa, Fabiola. Eu acho que o uso de drogas começa muito cedo aqui. E isso independente de escolas particulares, estaduais Sim. ou municipais. Sim. É muito cedo, né? Porque nós temos uma qualidade de vida considerada muito boa. Nós não vivemos aqui numa cidade onde nós temos favelas esparramadas, onde nós temos um índice de pobreza altíssimo. Não, nós não temos isso aqui. Então, o início do contato dessas crianças com cigarros eletrônicos, com drogas de modo geral, e bebidas. É muito cedo. E outra coisa que me preocupa é como os pais reagem a isso. Então, geralmente eles têm uma postura de fingir que não está acontecendo. Muito poucos procuram ajuda, assumem e encaram que isso está acontecendo de um jeito real. Porque é muito doído você olhar para um filho que está começando a usar qualquer substância ilícita. É muito difícil você olhar, porque você está olhando para você. Você está olhando para sua performance. Se você tivesse fracassado, e não né? é isso, né? Então, o que geralmente eu vejo, infelizmente, às vezes muda a criança de escola, muda o pré-adolescente ali de escola, todo mundo faz uma viagem, posta no Instagram que estão todos felizes. Aí eu mudo alguma coisa, eu tiro o celular um mês, pronto, acabou. E não vai para o que precisa, não procura um profissional, né? Não muda o hábito familiar, né? Ah, mas o adolescente, ele não conversa com a gente, ele fica enfornado lá dentro do quarto. Não é o adolescente que tem que vir conversar com a gente, é o pai que tem que ir lá dentro do quarto. E isso está Né? muito ligado ao início, né? Isso. Então, por que esse adolescente está nesse quarto? Entendeu? O que faltou em relação à autoridade em Isso. casa? Olha, momento do jantar, nós vamos Isso. sentar todos juntos à mesa. Que falta de intimidade é essa, Sim. Fernanda, que fala, pai, né, um menino me mostrou isso aqui, queria que eu usasse. O que é isso? Falta de intimidade, falta de conhecimento uns dos outros ali. Então, eu preocupo especificamente em Araxá com isso, Fabiola. Mas tem uma coisa, Letícia e Fernanda, que você falou agora e me chamou a atenção. Ou esse afastamento, até para não aceitar mesmo um fracasso que ele atribui a ele, não sendo, mas ou os pais também que querem ser amigos e não pais. Não existe Não é? isso. A gente não pode ser amiguinha. Eu dos falei a nossos palavra filhos. autoridade, Sim. que é diferente de autoritarismo. Sim. Então, sim, antigamente as pessoas às vezes achavam que a criação era ter um autoritarismo. Não, nós precisamos ter autoridade em casa, mas tem que ter o diálogo, mas tem que ter o limite. Então, quando a criança cresce pensando que ela pode, né, fazer tudo do seu jeito, nos horários que ela deseja, então é hora de tomar banho. Filho, você quer tomar banho? Você quer? Não é você quer, é o momento do banho. Agora está na hora de dormir, não quero dormir. E a qualidade do sono? Depois a criança apresenta uma dificuldade na escola, eles acham que, será que ele tem uma dislexia? Né? Eles vão para os transtornos, porque hoje divulga-se muito. Mas às vezes a criança não dorme. Eu falei, não, essa criança precisa dormir, ela está com sono. Como que ela vai aprender? Então isso é muito relacionado à rotina. Então nós começamos a partilhar, a pensarmos nas pessoas, pensar principalmente no início. Eu vou ter filhos, eu preciso
saber se eu estou bem para esse momento. Eu preciso me organizar, preciso planejar, porque eu preciso ter firmeza, eu preciso educar essa criança. A maturidade dos pais tem que estar em dia, porque a criança já não tem. Não é? Tem. Outra coisa também que eu acho interessante, Fabiola, é porque é o seguinte, quando ela fala de autoridade, nem sempre, porque os pais às vezes ficam preocupados em ficar dando explicação. Hoje com a educação positiva, que é linda, né, mas ela precisa também ser contextualizada. Às vezes o não, ele tem que ser simplesmente não. Sim. Não. Não porque eu sou sua mãe, não porque eu sou seu pai, quem manda aqui sou eu. Nossa, mas isso é abusivo. Nossa, isso é o que vai salvar às vezes o seu filho de uma droga, de um outro contexto. Por que eu não posso ir com essa turma? Mas são meus amigos, por que não vai? E pronto, porque eu sei que eles não são bons para você nesse momento. Nem sempre a gente tem todas as explicações para dar. Eu acho que a gente vai precisar fazer um outro podcast para a gente entrar nessas questões, porque me agrada muito. Do limite, do né? limite. A gente que está na educação, né, nós vivenciamos isso demais. E essa educação positiva sempre me incomodou. Eu tenho uma pessoa que eu trabalho com ela, né, mas eu não vou contar o nome, e ela me fala disso, que a filha educa os filhos dessa forma. Quando ela assistir o podcast, ela vai saber que é para ela. E aí ela fala, fulaninho, vamos embora. Aí, para chamar, né? Ela fala, não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ir até meu filho e falar assim, olha, Letícia, daqui 15 minutos nós vamos embora. Então, você se organiza, brinca bastante, que daqui 15 minutos a mamãe volta. E aí a avó fala, não, eu não concordo com isso. Eu já tenho que sair de casa falando, nós vamos em tal lugar, você vai brincar, quando eu te chamar para vir embora, é para ir embora. São só duas estratégias Entendeu? diferentes. Tudo foi combinado. Quando eu te chamar, você vem embora. Você vem embora. A outra, olha, daqui 15 minutos eu vou te chamar e você... Tudo foi combinado. Entendeu? Mas se cumprir, ok. Mas especificamente em relação ao problema, Fabiola, não tem muito o que combinar, né? Não tem. Problema não combina. Problema, às vezes a gente tem que agir. Adulto somos nós temos um pouco mais de, entendeu? de condição de ver naquele momento Isso. o que pode, o que Então, por exemplo, todos os meus amigos têm celular, mãe, mas ele não vai ter se a mãe não concordar. Ah, mas todo mundo vai nessa festa, mas você não vai. Então, às vezes não tem explicação por que não pode, né? Às vezes a mãe realmente fica... O adolescente, ele tem um nível de argumentação que advogado nenhum tem. Eu tenho 2 em casa. Eles têm um nível... Então, Concordo eles plenamente. vencem os pais rapidinho se o pai ficar preocupado Isso. em colocar explicações que sejam muito racionais. Então, usem a autoridade. E também a intimidade. É aí que eu acho que confunde intimidade com amizade. Tem algumas coisas assim que vocês gostariam de compartilhar? Claro que tem a questão ética, de algum problema emocional que vocês vivenciaram e que com a ajuda desse profissional, né, a pessoa conseguiu superar? Você fala de problemas, Fabiola? Algum problema, dica que vocês deram e que isso foi positivo para que a pessoa conseguisse. Eu já tive, quando eu atendia, né, criança, adolescente, porque faz anos já que eu não atendo, mas mesmo eu já tive. Adulto? Então, o que eu vejo que funciona mais é quando a gente, em termos de saúde emocional, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar. Às vezes, a pessoa precisa de uma nutricionista para ajudar. Às vezes, ela precisa ir a ginecologista para regular os hormônios. Então, o nosso olhar, né, Fernanda, Sim. do profissional que recebe quem não está bem, ele precisa ser um olhar muito generalista. Sim. Porque, às vezes, a queixa dela, não estou aguentando meu marido, eu acho que tem alguma questão, vou separar. E você vai ver, essa pessoa está toda desregulada em termos hormonais. Ela não está olhando para ela não tem uma atividade física que ela gosta, então você pode propor uma academia para ela. Eu já entrei em contatos até com personal, educador físico, para poder contribuir, né? Então, o que eu percebo é que esse olhar mais generalista
funciona mais em relação à saúde emocional. E eu vou te fazer uma pergunta. E você percebe que às vezes as pessoas têm dificuldade em seguir esses conselhos? Eu pergunto assim, eu vejo muitos que esperam às vezes que você indique um médico para receber uma medicação. E acha que na medicação aquilo vai se resolver, vai ser só tomar um remédio, do que essa reorganização de hábitos mesmo. Porque quando eu falo, vou fazer uma atividade física, vou frequentar os atendimentos psicológicos, eu preciso me reorganizar. E hoje as pessoas estão realmente com as agendas muito cheias. Então elas preferem, eu vejo uma preferência, isso é uma pastilha do meu dia a dia, que às vezes busca uma medicação, aí eu vou ficar bem. Como se isso fosse só resolver, porque a medicação por si, ela vai cuidar ali de um sintoma, mas nós temos que ir na causa. Você percebe isso, Letícia? Ô, Fernanda, eu não trabalho com aconselhamento, né? Eu trabalho com a realidade que a pessoa me traz. Então, e outra coisa também, esse paciente que ele não adere, ele não fica, né? Porque a minha proposta, ou ele rende, ou ele precisa entender que eu realmente não estou disposto a passar por esse processo de transformação. Terapia é um processo de transformação. Ou você tem coragem de ir e se disponibilizar a mudar, ou a pessoa não vai ficar. Sim. Entendeu? Porque ela vai ver que não vai funcionar. Aí ela vai rodar todos os profissionais. Ela vai na nutricionista, ela não faz a dieta, ela vai na psiquiatra, ela não usa o remédio, ela começa a faltar na terapia, ela não vai. Entendeu? É um sem fim. É essa pastilha mesmo, porque eu vivencio isso com as crianças. Tá vendo? Não muda muito. Não muda Mas muito. você não é um diagnóstico? Não é um diagnóstico. Nós temos que resolver primeiro a questão dos hábitos. Seu filho precisa estudar mais, precisa praticar uma atividade física. Então, propõe uma intervenção e nem sempre essa intervenção é aceita porque preferem, às vezes, continuar. E procura vários profissionais. E eu já recebo eles de volta ou depois. Bem que você falou, mas agora nós nos organizamos. Você precisa fazer uma atividade física, mas eu não gosto. Mas você não precisa de gostar, você precisa fazer. Com certeza. Né? Então, você precisa se organizar, mas é difícil, mas precisa. Como você mesma disse, adulto não faz só o que gosta. Faz o que precisa fazer. Adulto não faz só o que gosta. E isso é muito interessante, porque se a pessoa, eu sempre falo que fazer terapia, a pessoa tem que estar predisposta, né? Seja criança, com a família ou adulto, ela tem que estar disposta a mudar. E às vezes é mais fácil ela pensar que uma medicação vai resolver, né, Fernanda, do que propriamente você mudar todos os seus hábitos, porque é uma mudança. As pessoas querem um milagre. Isso. É igual a dieta, elas querem ser emagrecidas. Mas elas querem ser mudadas por um milagre, por algo instantâneo. Eu acho que é a mesma coisa, Letícia e Fernanda, de quando alguém que você não encontra há muito tempo, que você perdeu um pezinho com muito sacrifício, gente. Porque para perder peso é difícil. É muito. É um conjunto, é alimentação, é sono, é atividade física. A pessoa fala, o que você fez para emagrecer? Levanta às 5, vai para academia, tira um doce só de vez em quando. Mas ninguém quer passar pelos processos que você passou. Mas que às vezes é a mesma transformação que você teve. Exatamente, exatamente. Letícia, né, Fernanda também, como a gente tem falado muito e a gente até já fez um Uniraxá Talk sobre a inteligência artificial, a IA, né? Vocês veem uma perspectiva, acreditam que a IA possa contribuir com essa vida saudável? Com a saúde mental? Com ressalvas. Com ressalvas. Fernanda? Com bastante ressalvas. Então, depois da IA, do advento da IA, eu acho que as pessoas podem se informar mais, aprender muito. Nossa, é um cenário que eu acho que a gente ainda não está usando todo o potencial, como deveria. Mas eu tenho muito medo dessa questão que está começando agora, da terapia pela IA, né? Que algumas pessoas dizem que estão fazendo. Né? Eu não sabia que tinha uma terapia. Outro dia no TV Cultura, a Cissa Guimarães, que agora está sendo a entrevistadora, ela chamou alguns convidados para falarem sobre isso, né? E o que ficou muito evidente é que sim, isso está sendo disseminado, algumas pessoas realmente estão criando um certo vínculo
com a IA, mas antes essa pessoa já tinha um vínculo com com a vida no celular, porque o celular é algo extremamente automotivador. Você digita aqui, por exemplo, receita de não sei o quê, aí você vai lá, imediatamente você está ali com a receita. É instantâneo, automático, e o nosso cérebro adora algo rápido. Sim. Então, a pessoa que o tempo todo ela está com o celular em mãos, se motivando, se reforçando o tempo todo por estímulos que vêm dele, fazer uma terapia com o robozinho, para ela é algo tranquilo, né? Então, é algo que já fazia parte da prática dela. Hoje a gente vê, por exemplo, existem pessoas que elas não gostam da terapia online, porque elas preferem a presencial. Então, essa pessoa não cai na terapia com a IA, esse tipo de público, né? Um público mais amadurecido não vai para essa questão da terapia por IA, um público que tem uma visão de qualidade mais apurada. Mas eu tenho medo dos adolescentes, dos jovens, né? Isso, e foi o que foi dito neste programa, que realmente o público que tem procurado mais são jovens. Não é nem pessoa de baixa renda, porque nós temos programas hoje que acolhem pessoas de baixa renda. Inclusive aqui no Uniaraxá, nós temos a clínica escola, que não é por falta de dinheiro, que a pessoa não vai ter terapia. Entendeu? Então, a IA, excelente. Eu acho que depois dela, muita coisa mudou e ainda vai mudar. Mas eu vejo com ressalvas em relação a essa questão das pessoas procurarem ajuda de uma forma indiscriminada. E as crianças e os adolescentes Sim. estão assim. Então, a minha grande preocupação é em relação ao uso, a como utilizar. Então, é importante um trabalho para a utilização correta. E o que eu vejo é pesquisas, né? Então, eles não querem mais elaborar textos, os Sim. trabalhos. Então, virou um momento de cópia. E muitos nem fazem a leitura do que estão copiando. E isso é preocupante. Precisa utilizar de uma forma adequada e responsável. Nós estamos falando de crianças e adolescentes que estão adquirindo ainda essa maturidade. E os pais têm disponibilidade para acompanhar, para verificar como estão utilizando? Não. Então, é muito preocupante, porque como ela falou, uma possibilidade muito grande, enriquece muito, está à disposição, mas precisa ser utilizado com muito cuidado, principalmente crianças e adolescentes. Gente, eu fico pensando que há uns anos atrás, não anos longínquos, tipo 20 anos, não. Pouco se falava em saúde mental, pouco se procurava um profissional dessa área, né? Um psicólogo, um terapeuta, TO, psiquiatra. Hoje a gente tem tanto avanço, não é? Tanta novidade. Vocês acreditam que as pessoas estão mais adoecidas? Esse mercado foi ampliado, mais divulgado? A que vocês atribuem esse avanço? As pessoas se preocupam, né? Com a saúde, com vida saudável, com saúde mental. Eu penso que as próprias redes sociais vêm trazendo essa motivação, né? Eu brinco que o veneno da nossa autoestima é a comparação. Mas, às vezes, por comparação também, a gente acaba tendo algumas mudanças de hábito, né? As pessoas estão mesmo mais preocupadas, né? Tanto é que aqui no próprio Uniaraxá, vários podcasts já foram feitos sobre essa temática. E também porque as pessoas estão adoecendo muito. Olha os casos de depressão, olha os casos de síndrome do pânico. Isso tem preocupado as pessoas. Então, ou vai por bem ou vai por mal. Não tem outra alternativa, né? Mas assim, eu estava falando do próprio Instagram, das redes sociais de modo em geral. Se a gente soubesse usar só pelo lado bom, nós estaríamos extremamente melhores. Porque tem muita coisa boa. Tem muito perfil bom, tem muitos podcasts interessantíssimos, a própria IA também, a gente pode fazer pesquisas e mais pesquisas, né? Mas infelizmente não é só isso, então a gente precisa saber filtrar, porque também é altamente adoecedor a gente ficar olhando, consumindo isso e nos colocarmos num padrão de comparação e de uma forma injusta conosco. Isso também é adoecedor, né?
Chega a ser um gatilho, né? A pessoa às vezes não está bem e começa a seguir o perfil de alguém, se comparar e se não busca uma ajuda, aquilo adoece, né? Eu preocupo, Fernanda, você também deve observar essas questões lá no consultório. Às vezes, Fabiola, existem perfis de mães, por exemplo, que mostram a rotina delas, mães que mostram a rotina de educação dos filhos. E às vezes uma mãe que trabalha, igual nós aqui em Araxá, que nós temos mães engenheiras que saem para trabalhar às 7, elas voltam às 17. Alguém deu o almoço para o filho dela, alguém levou para a escola, alguém deu banho, arrumou a lancheira e tal, né? Enquanto isso, ela está trabalhando. E aí ela abre um perfil onde tem uma mãe que fez a comida para o filho, que sentou com esses filhos, deu o alimento, que cantou, que levou e tal. Aquilo ali dá um buraco dentro dela. Eu falo porque eu atendo às vezes essas situações, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A comparação, ela vem prejudicar nesse sentido, né? E hoje tem muitos perfis totalmente irreais. Não existe essa vida onde uma mãe dá conta, né? Até tem um perfil, eu me esqueci o nome, de uma americana que mora numa fazenda, ela produz o próprio queijo. Ela tem não sei quantos filhos, então eles têm os animais, ela tira o leite, ela faz o... Gente, isso não existe, né? Isso é irreal, né? Depois eu vim saber que ela tem uma equipe por trás de tudo aquilo, que é muito marketing, né? Mas tem gente que acredita. Que acredita no que está ali. Que acredita no que está ali, né? Numa vida de calmaria, numa vida onde as crianças estão felizes, completamente reguladas emocionalmente, ninguém está triste, né? A vida no Instagram, ela é muito bonita. A vida no Instagram é perfeita. É perfeita. Começa pelos filtros que a gente coloca, exatamente. né? Eu apresento aquilo que eu quero apresentar. Né? De vez em quando, uma receita mal elaborada vai. Uma receita que não dá certo. De vez em quando. E é também o estilo daquela pessoa, né? Nós sabemos que o seu exemplo é para essa divulgação. Isso. Mas existem famílias que até optam? Sim. Então eu preciso pensar, a gente volta ao assunto de auto se conhecer. Qual é o meu perfil? Eu me conheço? O que eu quero para minha família? O que se adequa? Né? Então, se eu não tenho essa clareza, eu começo a projetar no outro a vida que o outro tem, eu gostaria. Aquilo que é então certo. eu serei infeliz para sempre. Porque eu não vejo aquilo que é bom, o que eu vivencio de bom. E aí a gente precisa olhar para a nossa família, os nossos laços, as nossas amizades. Nós temos que cuidar disso. As pessoas estão vivendo muito isoladas, eu percebo muito isso. Fernanda. Pandemia, claro, aumentou muito, mas teve pessoas que ali permaneceram, são naquele ritmo ainda e com muita dificuldade de socializar, de sair, quer sempre ficar em casa, e isso faz falta, é o diálogo, é o dia a dia. Aí eu começo a olhar aonde? Nas redes sociais. Sim. Um exemplo do outro que eu nem conheço. A pessoa está lá nos Estados Unidos, como você citou. O que ele está vivendo? Por que está montando tudo isso? Então, nós precisamos usar das redes sociais, mas com muito cuidado. E, principalmente, pensar se isso é verdade, se isso adequa mesmo no dia a dia, naquilo que nós estamos aqui partilhando. Eu acredito muito, assim, para a gente já ir caminhando para o final, que a gente tem que equilibrar, né? Tanto essa questão do corpo, da mente e do espírito. Falar de vida saudável, de equilíbrio de saúde emocional, também tem um pouco de religiosidade. A gente tem que acreditar em alguma coisa, né? Para nos fortalecer. Porque se eu tenho um alimento que fortalece o meu corpo, eu tenho um profissional que pode me ajudar com as minhas emoções. Isso. E o outro lado, vocês acreditam nisso também? Lá no consultório eu trabalho em algumas atividades, né? Vamos dividir a vida como se fosse fatias de pizza. Imagina que é uma pizza. Então tem a fatia da espiritualidade, a fatia do financeiro, da saúde física, do intelectual, da família, dos amigos, do trabalho. Porque não adianta a pessoa cuidar de todos os fatores, mas ela não está bem, por exemplo, financeiramente. Ou, por exemplo, não tem amigo nenhum. Ou, espiritualmente, a gente tem que ter um equilíbrio. Sim. Né? A gente sabe hoje, a psicologia inclusive já concorda, né, que existe a parte do contato do ser humano com o espiritual, com algo, né, que tem uma conexão, isso é importante para ele. Né? Então, é a nutrição como um todo. A pessoa olhar para todas as áreas. Né? Porque se a gente enfatiza muito, ou 2 ou 3 dela, essa mesa não vai equilibrar, né? Vai ficar
pendente. Eu partilho que o meu lado espiritual é aquele que me sustenta, né? Então eu acho extremamente importante que vocês partilharam e a pessoa sempre cuidar disso, de todas essas áreas, para que ela consiga ter essa saúde mental. E a gente observa que famílias que frequentam, né, a igreja juntos, a família que consegue manter os filhos, né, assim, num estudo, né, é muito diferente. É diferente. Mas aí, novamente, os pais vão à igreja? Sim, isso mesmo. E quando eles são crianças, a gente leva para a igreja que eu faço parte. A idade que já está o meu, ele escolhe que ele quer, mas ele tem que ter um equilíbrio com a espiritualidade, eu acredito nisso. Se nessa vida saudável, não adianta. Não chega, né? E aí, por fim, porque se fosse pra gente ficar conversando, a gente ia sair da saúde mental, a gente ia pras receitas. Pra cantora, né? A Fernanda tem outras atividades, a Letícia também, são mulheres admiráveis, mas a gente sabe que nós temos um tempo, mas a gente vai marcar um outro, né, pra gente conversar sobre outras coisas. Que mensagem vocês gostariam de deixar, Letícia, Fernanda, aqui para os nossos, as pessoas que nos assistem pelo canal do YouTube, né? O que vocês gostariam? Dentro de tudo isso que a gente está conversando, acho que não tem uma mensagem diferente do que cuide de você primeiro, porque para você cuidar de qualquer outra pessoa, você tem que estar bem. Então, se você é um profissional, cuide da sua saúde emocional para que você possa trabalhar bem, conviver melhor. Se você é um professor, independente da sua profissão, se você também é pai, mãe, cuide de você primeiro para que você possa estar bem para conviver também com os outros. E além de cuidar de si, um partilho também, busque ajuda. Não tente sofrer, não fique isolado, não tente, eu falo muito para as mães assim, não coloca uma capa de super-heroína, porque primeiro eu preciso saber até onde eu consigo. Então, se o meu limite chegou, se eu estou percebendo que eu preciso de ajuda, busque ajuda. Né? Busque a espiritualidade, busque os profissionais, busque um amigo, converse com alguém, partilhe a situação, não guarde para si, antes que isso se torne algo muito mais difícil depois de ser tratado, mas pensando que há tratamento. Então, hoje é importante se conhecer, se cuidar, fazer as atividades físicas, se relacionar com o outro. A nossa vida, ela é uma vida passageira, é rápido, passa muito rápido. Quem tem filhos percebe isso. Olha, eles cresceram muito rápido. Então é tudo tão rápido no mundo de hoje. Vamos cuidar uns dos outros e de si, em primeiro lugar. Então, eu gostaria, assim, imensamente, em nome do Uniaraxá, agradecer a Letícia Brito, a Fernanda, né, por esse momento aqui conosco. Eu tenho certeza que tudo que foi dito aqui, de alguma forma, serviu para alguém, assim como muitas coisas serviram para mim. E que a gente, todos os dias, busque esse equilíbrio, né, entre todas as áreas da nossa vida, com vistas a uma vida mais saudável, com menos problemas, ou que pelo menos saibamos resolver na medida certa, assim que eles forem aparecendo para nós. Então eu convido vocês a assistirem o nosso próximo Uniaraxá Talks.